O segredo no vazio. Seja muito bem-vindo e seja muito bem-vinda a mais uma aula onde eu vou te ensinar o que fazer entre uma sessão e outra de terapia. Olá, tudo bom? Eu sou a Aline Bastos, a sua mentora. E mais do que reconhecer ciclos abusivos ou traumas que você viveu, é sobre ativar, identificar e restaurar a tua verdadeira identidade. Gente, existe um espaço entre uma sessão e outra. Se você vai para terapia numa segunda-feira, quando é na outra segunda-feira, você vai para terapia de novo. E aí eu te pergunto, o que é que você faz dentro desse espaço? Dentro desse tempo para chegar o outro momento? E eu vou te dizer o que foi que aconteceu comigo. Foi quando eu percebi que a terapia convencional ou só o processo de falar, ele não era suficiente para me ajudar. Ele fazia parte do processo. O falar é terapêutico porque quando você fala, todo o seu corpo, todas as suas células ressoam junto com a tua fala. É importante para curar os teus traumas, para curar as imagens de experiências vividas que estão gravadas na tua memória. É importante falar, mas isso não é tudo. Eu me lembro que quando eu saía de uma sessão, eu já ficava super ansiosa para que chegasse a outra. A minha demanda era grande demais para mim, eu não conseguia dar conta. E eu passava pelo menos 5 ou 6 dias até a próxima sessão me sentindo perdida. Então o que eu fazia? Eu comecei a anotar tudo o que eu sentia. Eu comecei a anotar frases, pensamentos, dúvidas, perguntas que eu queria fazer para o meu terapeuta. E eu fiz análise, com o psicanalista. Ele era psiquiatra, ele era meu psiquiatra e ele era meu psicanalista. E aí você já vê que tem uma abordagem já bem expressiva, bem mais profunda. E ainda assim, eu precisava de mais suporte. E ainda assim, eu precisava que alguém tirasse aquelas dúvidas que brotavam nos bastidores entre uma sessão e outra. E o que eu ia fazer com tudo aquilo? Quando eu começava a buscar sozinha aquele conhecimento, aquelas dúvidas, parecia que eu me afundava mais e mais em dúvidas, porque com a presença da ansiedade, do medo e da depressão, o que acontecia? Eu entrava em contato com um assunto, logo surgia outro na minha cabeça e um abismo vai puxando o outro abismo. Ou seja, eu estava fazendo o certo, mas com a estratégia errada. E aí eu começava a anotar tudo o que eu queria falar com o meu terapeuta na sessão. Aquela sessão ela precisava ser especial, ela precisava atingir o ápice, ela precisava ser algo que verdadeiramente valesse o tanto que eu estava pagando. E não era barato, era muito caro. Chegou o dia da sessão. O que acontecia? O que acontecia no dia da minha sessão? Ele perguntava como eu estava, ou às vezes não perguntava, esperava que eu iniciasse a conversa, e eu iniciava a conversa. Só que com o falar, como as coisas vão surgindo por causa do falar, eu começava a chorar, eu começava a falar sobre um assunto nada a ver, eu começava a falar sobre outra coisa que vai puxando outra, porque o nosso inconsciente está cheio de informação que a gente nem sabe que tem. Então, a fala, ela começava a puxar outros assuntos, outros traumas, outras dores, outros sofrimentos. Sim, eu estava sendo aliviada de certa forma, porque eu estava colocando para fora, eu estava fazendo essa limpeza. Mas a minha lista, ela quase não era visitada. E quando eu olhava aquela lista bem no meio da sessão, parecia que nada se encaixava com aquilo que eu já estava sentindo na sessão. Mas eu não podia também interromper o fluxo da sessão, eu precisava me entregar naquele momento, eu precisava fazer a cartaz naquele momento, eu precisava expor aquilo que estava dentro de mim. E ali era o momento mais correto para eu fazer isso diante de um profissional.
Mas quando eu saía daquela sessão, eu saía internamente aliviada, mas os outros 6 dias eu sabia que eu ia estar perdida. Eu sabia que aquela relação ela ia crescer cada vez mais, porque eu começava a juntar todos os itens de cada relação e de cada semana que eu fazia. E o que eu fazia com aquela relação? O que eu fazia com as minhas dúvidas? O que eu fazia com perguntas sobre mim? O que eu fazia sobre essa sensação de não ser mais ninguém? Sobre essa sensação de estar perdida, de não conhecer o porquê que eu estou aqui? Sabe? Era algo um pouco mais além do que simplesmente falar do que passou e do que estava doendo. Eu precisava também, eu tinha essa necessidade, eu acredito que você também, eu tinha essa necessidade de entender para onde que eu estava caminhando ou se eu estava apenas me fixando no passado. Até quando aquelas sessões iam durar, até quando eu ia ficar dependente daquelas sessões, como que eu ia entender para onde que eu estava indo, e parecia que quanto mais eu futricava dentro de mim, mais coisa aparecia. Então, para mim, a experiência começou a ficar descompensado, apesar de estar ficando bem, apesar de ter sido medicada da forma certa, porque ele era também o meu psiquiatra e ele acertou na minha medicação, ele não tinha respostas para me dar. Quando eu chegava para ele em algum momento que eu dizia, eu tenho algumas perguntas para fazer, e aí ele dizia, pode dizer. E eu assim, ele respondia algumas coisas, eu me lembro que não eram muitas, mas ele disse, Aline, eu não tenho todas as respostas para te dar aqui. Eu não vou te dar um rótulo, primeiro porque eu precisava saber quem eu era. Ou melhor, eu precisava saber o que eu tinha, para eu não ficar com aquela sensação de inexistência. Tá, pelo menos me diz que tipo de doença eu tenho, pelo menos me diz o que eu tenho. Por mais que eu quisesse saber, ali parecia não ser o ambiente certo para eu entender quem eu verdadeiramente era. Ele precisaria demandar, de repente, muita coisa para a gente se descobrir. E aí foi a minha tarefa de casa, quando ele me deu essa missão. Eu queria nem que fosse um rótulo, eu queria nem que fosse um nome, eu queria nem que fosse uma plaquinha. A gente tem essa necessidade de ter uma plaquinha, quem eu sou. Tá, eu sou assim, eu sou assado, né? E eu hoje até costumo dizer, eu sou a imagem e semelhança de Deus. Se eu estou passando por um sofrimento, eu estou assim, eu não sou assim. Se eu estou vivendo um processo de dependência emocional, eu estou, no momento, dependente emocionalmente, mas eu não sou isso, porque a minha identidade não há dependência emocional nenhuma de ninguém. A visão é totalmente diferente. E ele me disse 2 coisas que ficaram marcadas na minha vida para sempre, que definiram quem eu ia ser e quem eu me tornei. Ele disse, Aline, eu não vou te dar rótulos. Eu não posso te dar rótulos porque você vai se prender. Então ele sabia que isso ia acabar colando na minha identidade. Isso não era legal, porque tudo aquilo ali não me definia. E ele disse, vá para casa e vá buscar se autoconhecer. Então naquele momento não fazia o menor sentido para mim, porque ele era o profissional de referência e eu precisava que ele dissesse para mim aquilo que eu precisava ouvir naquele momento, aquilo que seria verdade, em meio a tanta mentira ilusória que eu estava vivendo. Mas tudo que ele me disse foi isso. Aline, vá para casa e vá se autoconhecer. E desde então começou a minha jornada. Eu não sabia como que eu ia fazer, eu não sabia por onde começar. Esse processo todo foi um processo de grande aprendizagem. Eu entendi que dependendo do que eu tivesse, eu tinha que ter uma estratégia definida para mim, para o meu problema, para aquilo que eu estava vivendo, especificamente como o meu dia era vivenciado. Alguém que está com depressão, alguém que está com ansiedade, alguém que passou pela experiência de abuso psicológico e desenvolveu essas doenças mentais, elas precisam de um suporte específico, que entendam como é os bastidores de uma pessoa assim. Foi então que eu comecei a me lançar nesse processo.
Foi então que Deus também foi me dando estratégias. Foi então que eu fui me reconectando, foi então que eu fui estudando, foi então que eu fui me dedicando a minha vida a me autoconhecer. E ao fazer esse processo, automaticamente com o tempo, as pessoas começaram a dizer como que você fez, como que você conseguiu, E dentro desse processo todo eu fui criando o meu método. O meu método é aquilo que eu vivi, aquilo que eu estudei, aquilo que eu aprendi, aquilo que eu observei, que eu apliquei e que eu validei na minha vida. Então, entre uma sessão e outra de terapia, existe uma lacuna, e essa lacuna não é pequena, essa lacuna é enorme. É mais de 70% de tudo que você precisa investir na sua vida. Uma outra coisa que eu não queria era a estabilidade. A estabilidade, por exemplo, as pessoas vão para a terapia para poder ficar estáveis emocionalmente, tomar sua medicaçãozinha, ir lá falar dos seus problemas e manter a estabilidade, porque para elas é uma zona de segurança, tá? Eu já consegui muito, se eu ficar estável. Para mim, isso não era suficiente, eu não queria a estabilidade. A estabilidade ou a dependência de uma medicação ou a dependência de um profissional, ela me causava muito medo, porque na hora que aquilo ali me faltasse, eu não ia saber o que fazer. Então, essa é a grande lacuna que existe. Esse é o grande segredo que existe dentro desse vazio. Não dá para ficar dependente de profissional nenhum. Não dá para ficar dependente de medicação nenhuma. Não dá para ficar dependente de nada e nem de ninguém a não ser de Deus e da capacidade e habilidades que Ele entregou a você. Esse é o segredo que existe dentro do vazio. Existe uma lacuna entre uma sessão e outra. E a mentoria é que vai te ajudar. E eu vou te dizer o porquê que a mentoria é que vai te ajudar. Porque a mentoria, ela tem um processo informal. Ela tem um processo onde há uma troca de experiências, onde você se identifica com aquela pessoa ela tem um método para poder te ensinar o que ela conquistou, e ela vai poder trocar essa experiência com você, e você vai poder fazer perguntas, Gente, é um atalho desse tamanho para um caminho longo que você vai começar a trilhar. Na minha época não tinha isso, na minha época eu não conhecia ninguém, na minha época não existia esse negócio de mentoria, na minha época eu comprava livros, eu ouvia alguns áudios, eu fazia minhas meditações, mas ainda não existia dentro da minha visão de probabilidades, ainda não havia se manifestado a questão de uma mentoria. E eu costumo até dizer que isso é muito bom, porque eu estava sendo preparada para a minha missão. Eu só posso te dizer que é ruim e só porque eu vivi isso só. Senão eu não teria como te dizer isso. Senão não teria como te dizer que é possível um atalho, que é possível você adiantar aí 5, 10 anos de terapia na sua vida. Com 3, 4, 2 sessões. Tem uma coisa que você sabe e aprende na sessão, que ela simplesmente cai 1 trilhão de fichas e tudo faz sentido. E você salta de um ponto A para um ponto E. E não necessariamente A, B, C, D, E. Você pula, literalmente, você salta. E foi isso que aconteceu com a minha vida. Mas comigo é óbvio que, como eu estava passando pelo treinamento, para eu ter capacidade para te treinar, foi um pouco mais difícil. Foi mais doloroso. Até hoje são muito mais de 10 anos estudando em autoconhecimento, em assuntos sobre comportamento humano e sobre tudo isso todos os dias da minha vida, ininterruptamente. Então o que eu tenho para te dizer é que existe um segredo dentro dessa lacuna. Que você não está mais só, que você não precisa mais caminhar só. Você tem a sorte, a oportunidade, o universo te apresentou uma oportunidade incrível de acessar esse atalho, esse caminho. Alguém que pode segurar na tua mão de fato e de verdade e te dizer: olha, você não precisa estar
tentando entender o que está acontecendo contigo enquanto tu fala o teu sofrimento, porque é isso que a terapia convencional faz, você precisa se encontrar em meio às tuas palavras. Eu tenho como te dizer que isso que tu tá vivendo é isso e ponto, e por que eu tenho que protelar esse assunto, e por que eu tenho que protelar o teu sofrimento se eu tenho uma resposta para te dar ali agora, se tu podes acessar a informação agora, por que eu tenho que protelar e te prender? Eu não posso fazer isso. Você precisa aprender, você precisa despertar, você precisa subir níveis, porque você vai ajudar outras pessoas, e esse é o propósito de tudo. Não é para prender ninguém a você. Existem profissionais, infelizmente não são todos, mas existem profissionais que prendem os seus pacientes, muitas vezes por um sistema de escassez que está instalado neles, que eles têm medo de ficar sem cliente. Tipo, como assim? Você precisa sair dessa estabilidade. E essa estabilidade, ela só vai não fazer mais sentido para você quando você entender o porquê que você cria a sua realidade, como você descria esse caos todo e como você cria uma nova realidade para a tua vida de forma consciente, a hora que você quiser e do jeito que você quiser. Porque foi isso que aconteceu comigo. Eu cocrio a minha vida, eu tenho autorresponsabilização. Sou eu que envio pensamentos, crio minha realidade, eu determino, eu escolho e assim ela é. Você com Deus vai cocriar tudo isso junto. Então não tem como ficar preso na estabilidade. A estabilidade, ela não é um lugar seguro. A estabilidade, ela não é um lugar bom de se viver. A mentoria nasceu de mim para mim. E hoje a mentoria, ela vem de mim com muito amor e gratidão para você, para que transborde sobre tua vida e tu possa dar saltos quânticos de cura, de superação, de recriação e magnetismo de uma nova realidade. Porque é muito mais que reconhecer ciclos, é sobre ativar a tua verdadeira identidade. Eu vou ficando por aqui, eu espero que você comente, vai ter algum lugar aqui para você comentar, para você falar o que esse assunto fez dentro de você. Eu quero te ouvir. Coloca aqui e até o nosso próximo conteúdo.